Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Dormir é muito bom. E levando em consideração que eu posto isso 18 horas, acho que daqui a pouco quem vai estar dormindo são vocês. E os Pokémon? Esse canal é sobre isso. Eles dormem. Assim como nós e outros animais, provavelmente. Tem alguns Pokémon até que comprovam um pouco disso. Algumas mecânicas, elas até também falam sobre os sonhos desses Pokémon. Sono é importante. Não deixe de dormir às 8 ou até 10 horas mínimas de sono. Talvez não mais do que isso. Diferente do Abra. Abra é o primeiro Pokémon relacionado com sono que vamos falar aqui, mas mais porque é engraçado a sua relação com uma sonequinha, que na verdade não pode nem ser dito no diminutivo. Ô Du, Eduardo, acorda filho, vai jogar caralho, ranqueada, sai dessa cama mano. Vai mano, vem jogar, para de dormir, vai jogar moleque. Você tá bronze ainda, vai jogar. Aparentemente, o Abra dorme 18 horas por dia, se teleportando mais ou menos a cada hora enquanto faz isso. No caso, isso ajuda bastante para poder fugir de presas, mas é engraçado a sua relação com o sono, afinal, é apenas um bebê. De recém-nascidos até mais ou menos 4 meses, é normal bebês humanos dormirem mais ou menos 16 horas por dia, variando para mais quanto mais novo e variando para menos quando ele vai envelhecendo. E aí tem os completos opostos dos bebês, adultos, em tese. Snorlax já tá bem grandinho, até porque o Munchlax existe comprovando que aquela forma bebê. O que já diferencia um pouco de necessidade dos dois, mas é engraçado, porque apesar disso tudo, o Snorlax ainda assim se comporta meio bebezão. Aquele que só come e dorme, é isso, ponto. Ele só come e dorme, não tem nenhuma outra coisa mencionada direito na sua Pokédex. Ele é tão come e dorme, inclusive, que até suas habilidades falam só sobre isso. Com Immunity, no máximo, fazendo até uma piada que nada que ele come o envenena. Sendo realmente um buraco negro que tudo engole. Para completar a tríade de Soneca, nós temos mais um Pokémon que vive dormindo. Ou no caso dele, cochilando. Komala. Sem estar realmente dormindo, o Pokémon Cochilo tem como habilidade Comatose, em coma. E faz sentido já que o Pokémon nunca foi visto acordado, fazendo tudo enquanto ele dorme pesado. Isso deixa o Pokémon imune a status conditions, como dormindo, e isso é até para combinar com o animal qual inspira o Pokémon. O Koala tem o mesmo problema, dormindo em média 18 a 22 horas por dia. No caso desses animais, é por uma série de fatores, dormindo para ajudar na digestão, já que a sua dieta é a base de eucalipto, que, inclusive, são bem venenosas para os outros, além de serem bem fracas em nutrientes, deixando os animais com pouquíssima energia, os fazendo dele bem letárgicos. E é interessante ver esses dois últimos Pokémon em comparação. Nós temos o Pokémon baseado no animal que dorme, e o outro, o Snorlax, ele não existe. Eu imagino que ele seja baseado puramente num conceito só em preguiça como um todo. Afinal, ele é baseado no amigo da galerinha que tava fazendo os primeiros jogos, o Koji Nishino. Ele pegava pra tirar uma soneca, então fizeram ele no jogo. Mas a gente falou de estar em coma, dormindo grande parte do dia, e até preguiça. Mas, de verdade, vamos falar do primeiro Pokémon que todo mundo pensa quando fala de dormir em Pokémon. Cadê o Jigglypuff pra gente dormir? Jigglypuff só tem essa conexão com sono inicialmente por causa do anime. Tudo no seu nome e design só falam sobre ser baseado em um balão, até a sua categoria na Pokédex e tal. Então, o que aconteceu aqui? Ele pode ter sido o Pokémon que deu início à ideia do tipo normal ser o tipo associado ao subtipo som. Não que o subtipo já existia nessa época, mas que quando chegou a ideia de fazê-lo, a associação foi feita por causa do tipo do Pokémon que já no anime tinha sido associado a barulhos. Então, virando o tipo som baseado nisso. Então o anime influencia os jogos, a minha vida inteira foi uma mentira. Mas é engraçado, porque falamos de dormir, mas os sonhos também têm um ponto importante na franquia. Até mesmo desde a primeira geração. Já viram o nome do drowsy em japonês? É sleep. Dormir. Criativo, né? A parte mais interessante dessa linha evolutiva, no entanto, não são as milhões de creepypastas do Hypno sequestrando crianças, e sim no próprio Drowsy. E não é o fato dele parecer que foi coberto por chocolate, mas sim sua conexão inspiracional com a criatura mítica, o Baku. Baku é uma criatura baseada na Anta, visualmente mais especificamente a Anta do Himalaia. Ela vem também da história do folclore chinês, mais especificamente o Mo, que era uma criatura mística tímida, que originalmente não comia pesadelo das pessoas dormindo, sendo essa parte adicionada no folclore japonês.
onde, se acordado por um pesadelo, uma criança deve repetir 3 vezes pedindo para Baku vir comer seu pesadelo. E assim, a criança conseguiria voltar a dormir em paz. Mas esse chamado não deve ser repetido muito, pois Baku pode comer também seus sonhos e desejos se continuar com fome depois de comer os pesadelos. E é interessante, porque a franquia não proporcionou pra gente só um Baku, mas 2. Esse segundo tem muito mais coisas interessantes para adicionar por causa do contexto ao qual foi inserido. Muna e Musharna vieram alguns anos depois na região de Unova, e o mais interessante é que não vieram sozinhos. Entre essas 2 regiões, tivemos 2 outros Pokémon relacionados aos sonhos, mas falaremos disso daqui a pouco. A real motivação da Musharna existir é sua conexão com o Dream World. Primeiro, vamos falar da teoria. O mundo dos sonhos é uma das várias dimensões que existe no mundo Pokémon, como por exemplo a dimensão do Zunon, o mundo distorcido, cada um com seu próprio sentido. O mundo dos sonhos é onde os sonhos dos Pokémon viram realidade. Pokémon que desejam e sonham, aqui é onde eles ganham novas habilidades. Daqui é onde surgiram as famosas Hidden Abilities, basicamente a terceira habilidade ou habilidade escondida de alguns Pokémon. Esse local é pesquisado por Fennel, a pesquisadora dos sonhos, e também em partes por Burnett, que estava pesquisando esse local indo atrás das diferentes formas do Quarteto das Bestas de Unova. Inclusive, ela foi começar a pesquisa de universos paralelos em Alola, por já ter tido essa experiência prévia com o tal multiverso do mundo Pokémon. Então tem uma contextualização histórica aqui. Em prática, o Dream World era um site onde você podia fazer sua casinha, jardim, passear na Ilha dos Sonhos e capturar Pokémon, fazendo minigames para conseguir amigá-los no seu PC. Aqui também foi aonde surgiu essas mecânicas da terceira habilidade, a habilidade escondida, e que serviu de rebalanceamento para alguns Pokémon. Além disso, também era possível fazer isso nos jogos através do Entralink, onde você poderia visitar a Entry Forest e pegar esses Pokémon que você encontrava no site, trazendo eles para os seus jogos. Nesse mesmo universo paralelo, era onde você conseguia se conectar online com seus amigos e visitar o mundo deles, ajudando-os em missões, além de algumas outras coisas, funcionando mais ou menos como o PSS de XY. Então, basicamente, nós temos aqui uma versão beta de algo que nós veremos no jogo seguinte, padrão Game Freak. Mas então, se é assim, o que aconteceu na geração anterior que tem conexão com essa aqui? Os Pokémon dos sonhos. Darkrai e Cresselia. Mais o Darkrai porque, comumente, míticos têm essa coisa toda de serem referências à geração seguinte, em questão mecânica e outras coisas, mas esses 2 Pokémon lendário e mítico dos sonhos e pesadelos são baseados em 2 das 4 fases da Lua, sendo a Lua Nova e Crescente, faltando ainda a Lua Cheia e a Lua Minguante. E nessa própria geração de Unova é através do mundo dos sonhos, no caso especificamente através do Dream Raider, que você consegue ver a forma verdadeira do Quarteto das Bestas de Unova. Qual a relação deles com sonhos? Pokémon. Pra vocês terem ideia, Jiraiya tem mais conexão com o sono do que eles. Jiraiya dorme por 1000 anos, e pode ser acordado para realizar o desejo de alguém. Só por isso, ele em si já tem mais conexão que os lendários que habitam o mundo dos sonhos em si. É loucura. A gente falou de bichos que dormem, mas também tem bichos que só ficam parados. Slaking e Slowpoke são 2 Pokémon que eu lembro logo de cara quando a gente fala de Pokémon que não são muito ativos. Então eu resolvi falar um pouco sobre eles aqui também. Slaking é uma preguiça, que diferente do Koala que falamos mais cedo, ele só é bem lento, e não necessariamente está dormindo. Embora ele seja bem forte. Enquanto o Slowpoke, feliz 2020 pra eles, o Pokémon só tá em constante loop mental, já que não consegue processar tudo que vê graças a seus poderes psíquicos. Isso inclusive é remediado na sua versão de Galar por ele estar usando veneno, drogas que ajudam ele. As maquinações internas da mente dele são um enigma. Então se você quiser mais sobre o Duo da Lua e a sua conexão com os sonhos, tá aqui a Pokémontologia deles, tem de outros Pokémon também, os vídeos aqui pra você poder clicar e afins. Só escolher aqui um vídeo pra poder ver.